Oi, gente! Esse vídeo é o primeiro de uma série que a gente vai trazer aqui para o canal, que é compartilhando os nossos estudos. Esses estudos podem ser sobre exatamente qualquer coisa no mundo, e o estudo de hoje especificamente é sobre TDI. E toda essa série de vídeos vai funcionar como? A gente vai escolher um artigo, ler ele, fazer fichamento dele, que é meio que um resumo, só que um resumo mais acadêmico, e trazer para vocês partes desse artigo, ou seja, um resumo desse artigo, para poder compartilhar o que a gente aprendeu. Então, não use esses vídeos como fonte, mas sim como resumo do assunto ou um resumo do artigo, mas não use esses vídeos como fonte primária do conhecimento de alguma coisa, porque é só um resumo de um artigo. E a gente está fazendo isso porque a gente ama estudar e também porque a gente ama compartilhar. Nós somos formados como professores de biologia. A gente ama falar sobre as coisas e ama não só dar aula e ensinar sobre, mas a gente ama falar sobre coisas que a gente estuda no geral da vida. A gente é assim desde criança, então a gente quis trazer essa parte para o canal também, até porque eu acho que pode ajudar outras pessoas, principalmente sistemas, então vamos lá. Deem tchau para essa maquiagem belíssima, porque eu vou colocar óculos, porque eu sou míope e eu tenho também astigmatismo, e eu preciso conseguir ler o que está escrito no meu computador e sem óculos isso não vai acontecer. O artigo é um estudo de revisão sobre o transtorno dissociativo de identidade, características e direções de tratamento. Esse artigo é em português, então eu quis trazer ele primeiro, e não apenas isso, mas eu quis trazer ele primeiro porque, coisa muito importante sobre estudos no geral, ele é um artigo de revisão. Então, ele é um artigo mais recente, ele foi feito após 2020, então é um artigo mais recente, o que é sempre muito bom. E ele é um artigo de revisão, que significa que ele revisou todos os conteúdos, ou pelo menos a grande maioria dos conteúdos que eram relevantes para o assunto, para poder falar sobre aquele assunto, o que significa que tem várias fontes legais e que nas referências desse artigo você vai encontrar muita fonte boa. Então, esse tipo de artigo, artigo de revisão, é muito bom, principalmente para quem está começando os estudos sobre o assunto, ou se você ainda não tem muito aprofundamento no assunto. Então fica aí a dica de uma professora e principalmente de uma pessoa que teve muitas aulas na faculdade sobre como fazer pesquisa, de que artigo de revisão, você ler ele é muito bom como introdução do assunto, e você ver as referências e ler esses outros artigos e livros também é muito importante, muito bom, porque geralmente esses artigos e livros em artigos de revisão são os mais importantes e relevantes dentro do assunto. Então, vamos começar. Existem relatos de casos de TDI desde 1800, mas ele só foi oficializado como transtorno em 1980. E bom lembrar que TDI se chama transtorno dissociativo de identidade desde 1994, quando ele foi renomeado, porque antes ele era chamado de transtorno de múltiplas personalidades, e ele foi renomeado porque ele não é um transtorno de personalidade, ele é um transtorno dissociativo. Por isso que ele se chama transtorno dissociativo de identidade e não se chama transtorno de múltiplas personalidades. Ele é um transtorno que tem muita negligência, tanto por parte da sociedade quanto por parte dos profissionais, porque muitos profissionais não se especializam e não estudam muito sobre o assunto para conseguirem dar o diagnóstico correto e fazer o tratamento correto. A mídia ajuda a distorcer a visão que as pessoas têm do transtorno, mas é importante também entender que essa visão distorcida do transtorno não vem só da mídia, e sim da sociedade. E por causa da visão distorcida da sociedade, essa visão distorcida é passada para as mídias também. Agora vamos falar sobre os critérios diagnósticos para o TDI. Ruptura da identidade caracterizada por 2 ou mais estados de consciência, o que significa que uma pessoa que tem 2 alters, ela tem TDI, porque não precisa ter um monte de alter, e pessoas que têm um monte de alter também têm TDI. Só precisa ser 2 ou mais estados de consciência. Lacunas recorrentes na recordação de eventos, que podem ser informação pessoal, eventos passados ou coisas do cotidiano, que significa amnésia. Os sintomas precisam causar sofrimento ou prejuízo, não pode ser parte de uma manifestação cultural, espiritual, e nem causado por uso de drogas ou remédios. Segundo o artigo, os pacientes com TDI geralmente recebem 3 diagnósticos antes de receber o diagnóstico correto de TDI,
que significa que é um caminho longo até o diagnóstico correto. E as comorbidades fazem com que seja ainda mais difícil o diagnóstico ser dado corretamente, porque geralmente as comorbidades são diagnosticadas primeiro, e aí só depois de alguns anos de tratamento das comorbidades é que o diagnóstico de TDI é dado. Pacientes com TDI apresentam principalmente sintomas dissociativos e sintomas de estresse pós-traumático, porque TDI é um transtorno criado por trauma repetitivo na infância. As identidades podem ter quaisquer gênero, idade, aparência interna, o que vai incluir, por exemplo, o tom da pele, mas uma coisa que eu quero falar, quero fazer até um vídeo mais longo sobre isso, mas já falar. O conceito de raça é um conceito social e ele não necessariamente vai conseguir ser aplicado à aparência interna dos alters. Então, por exemplo, a gente tem alters aqui que tem a pele muito branca dentro do Headspace. Eles continuam sendo pessoas negras porque o nosso corpo é negro. Então, eles não são da raça branco, eles só têm a aparência de uma pessoa branca. Eles continuam sendo uma pessoa negra. Raça não é exatamente aplicável para algo que é interno, então alter não vai ter exatamente uma racialidade diferente da do corpo, mas ele pode sim ter uma aparência interna diferente da do corpo. Frequentemente, as identidades têm histórias pessoais diferentes da do corpo e gostos e interesses diferentes entre si. Algumas trocas podem acontecer de forma bem rápida e podem ser imperceptíveis para quem está vendo de fora, e a grande maioria dos sistemas vai ser assim, as trocas não vão ser perceptíveis para quem está de fora, e no máximo vai parecer uma mudança de humor e não uma mudança de identidade. As trocas podem acontecer por alguma necessidade no ambiente ou algum estímulo no ambiente, ou como reação a alguma lembrança, ou como reação ao estado emocional da pessoa. Geralmente ocorre amnésia entre as trocas de identidades, e é bom entender se geralmente, porque a amnésia entre as trocas não é necessariamente parte do critério, porque, como eu já disse, o critério são lacunas recorrentes na recordação de eventos cotidianos, informações pessoais importantes e ou eventos traumáticos, eventos passados. Que significa que se você tem um ou mais de forma recorrente, isso já é TDI. Não precisa necessariamente toda troca causar amnésia. Mas o mais comum é que sim, toda troca cause algum nível de amnésia. Não precisa ser 100% de amnésia, mas geralmente causa algum nível de amnésia. Porque, como foi dito, o critério fala sobre lacunas. Então, a pessoa pode lembrar de parte, mas não lembrar da memória inteira. E pode ser que alguma ou algumas identidades dentro do sistema não experienciem amnésia nenhuma. E apesar de ser comum que uma identidade não saiba da outra, principalmente a identidade host, que é a identidade que passa mais tempo no controle executivo do corpo, geralmente essa identidade não sabe das outras identidades, mas é possível sim que todas as identidades saibam uma das outras, inclusive sejam amigas ou se considerem família e tenham relações de amizade, relações amorosas umas com as outras. E agora a gente vai falar sobre sinais e sintomas de TDI. Lacuna no senso de identidade e no domínio das próprias ações. Uma facilidade de se desligar do mundo, ou seja, de dissociar. Flashbacks, alucinações visuais, táteis, auditivas, gustatórias e sintomas somáticos. Lembrando que parte dessas alucinações são causadas por flashbacks, porque nem sempre a pessoa reconhece que ela está passando por um flashback. Então ela pode estar ouvindo ou vendo alguma cena de trauma dela e não perceber que aquilo é algo do passado, e ela pode pensar que de fato aquilo é uma alucinação ou algo do tipo. E agora falando mais sobre a amnésia dissociativa, a amnésia dissociativa, no geral, ela pode se apresentar de 3 formas. Lacuna na memória de eventos passados, o que significa informação pessoal, informações sobre algo do trauma, ou esquecer completamente que algum trauma aconteceu. E, no geral, eventos marcantes da vida da pessoa que ela não lembra ou que ela não consegue lembrar todos os detalhes. Lapsos na memória normalmente confiável, que significa
Esquecer coisas no cotidiano, esquecer coisas que você já aprendeu, mas você não consegue se lembrar, ou habilidades no geral. E em descobertas ou evidências de que alguma coisa foi feita, mas a pessoa não se lembra de fazer. O que também pode incluir a sensação de, aleatoriamente, você sentir que você voltou a si mesmo. Fuga dissociativa também é muito comum, que é a pessoa ir para algum lugar e ela não estar exatamente consciente do caminho que ela está fazendo e não se lembrar de ter feito aquele caminho. Senso de descontinuidade, ou seja, você despersonalizar, você se sentir observando as próprias ações ao invés de fazendo as próprias ações. E uma coisa que pode ser categorizada como alucinação auditiva são vozes de outros authors, que vão ser como pensamentos, mas é um fluxo de pensamento que você não consegue controlar. Um fluxo de pensamento completamente independente. Também é comum ter regressão de idade, que pode ser, por exemplo, uma identidade criança vindo para o front e a pessoa regredir de idade. Agora vamos falar sobre as comorbidades mais comuns com o TDI, que significa que são transtornos que são diagnosticados juntos, porque são transtornos que geralmente vêm em conjunto. Estresse pós-traumático, ansiedade e depressão, transtorno de personalidade, o mais comum é borderline, transtornos alimentares, toque e transtorno de abuso de substâncias. E comportamentos de autolesão e comportamentos suicidas também são muito comuns em pacientes com TDI. Agora vamos falar sobre os principais fatores desencadeantes, que são, no geral, o que pode causar o TDI. Lembrando que esse artigo é um artigo de revisão, então ele vai falar as coisas bem por cima, sem aprofundamento. E que este vídeo, por ser um resumo desse artigo, também vai falar sobre as coisas sem muito aprofundamento. Existem eventos traumáticos na infância para criar o TDI. A grande maioria está associado a abuso sexual, psicológico ou físico, mas o TDI pode ser causado por qualquer tipo de trauma que é recorrente, o que pode incluir, por exemplo, desastres naturais, ou, por exemplo, morte de várias pessoas recorrentemente, que são mortes muito traumáticas. Tem uma grande taxa de abusos sexuais em pacientes com TDI e geralmente eles são incestuosos. E a grande maioria dos autores concordam que um trauma somente não é suficiente para criar o TDI. E fatores ambientais e principalmente a falta de uma figura com apego emocional saudável ajudam a criar o TDI. Importante lembrar que dissociação é um mecanismo de defesa que o cérebro coloca em ação quando outras formas de tentar lidar com a situação, outros mecanismos de tentar lidar com a vida não funcionam. Quando o cérebro começa a usar a dissociação como mecanismo de defesa principal, novas identidades vão aparecendo. E isso independe da idade da pessoa. A partir do momento em que ela percebe que as formas que ela tem de lidar não estão sendo suficientes para lidar com aquela situação, isso pode ser um trauma novo ou uma situação muito estressante, pode ser criadas novas identidades, porque é o que o cérebro aprendeu a fazer desde criança, usar a dissociação como mecanismo de defesa. A dissociação se solidifica para tentar evitar que algumas partes do sistema tenham contato com o trauma. O artigo diz que as identidades não dominantes assumem o controle executivo do corpo quando é necessário, o que significa que as identidades que não são o host ou a host, as identidades que não são a pessoa que fica mais tempo no controle executivo do corpo. Ou seja, no nosso caso seria qualquer identidade que não é eu, Isabela. Algumas identidades vão estar dissociadas das memórias traumáticas, ou seja, elas não vão ter nenhum contato com essas memórias traumáticas, ou o contato vai ser bem mínimo. Outras identidades vão estar fixas naquela memória ou vão estar muito conscientes de que aquelas memórias existem e vão conseguir se lembrar daquilo, que significa que vai ter aí uma amnésia de eventos passados. Para as identidades que não têm memória do trauma, vai ser como se o trauma nunca tivesse acontecido. Sobre o diagnóstico diferencial para TDI. Diagnóstico diferencial é transtornos que podem parecer TDI, mas não são. Transtornos que podem ter os mesmos sintomas que tem o TDI, mas não é TDI. Segundo esse artigo, os principais diagnósticos diferenciais são fuga dissociativa e amnésia dissociativa, mas esses transtornos não têm alteração de identidade. TDI também pode ser confundido com psicose
e também pode ser confundido com transtorno bipolar. As trocas de identidade no TDI podem ser interpretadas apenas como variação de humor e troca de humor. Isso levará a um diagnóstico de borderline, mas também é importante lembrar que borderline é uma comorbidade comum com TDI, então é possível você ter tanto borderline quanto TDI, mas também é comum de ser dado como diagnóstico errado, porque as mudanças de alters, as trocas de alters podem parecer só uma mudança de humor. Geralmente é o que parece, porque a grande maioria dos sistemas não são tão óbvios. Epilepsia também pode ter sintomas parecidos, principalmente em questão de amnésia e confusão de identidade. E também porque as convulsões podem causar despersonalização, desrealização e inclusive pode causar alucinações também. Então, por exemplo, o que aconteceu no nosso caso foi o médico psiquiatra fazer uma investigação do nosso histórico de vida para saber se não tinha possibilidade de ser epilepsia. Então, ele foi descartando todos os diagnósticos até realmente chegar no diagnóstico de TDI. Como os sintomas principais do TDI são os de estresse pós-traumático, a pessoa pode ter o diagnóstico apenas de estresse pós-traumático sem saber que, na verdade, é TDI. O tratamento ideal para o TDI é psicoterapia, porque não existe remédio específico para TDI, e o ideal é um tratamento prolongado. Existem sim casos de pacientes que, mesmo com o tratamento, continuam com várias partes da vida comprometida, mas o ideal é fazer o tratamento, obviamente. O ideal é fazer psicoterapia individual, porque a terapia em grupo pode acabar sendo gatilho, porque falando sobre traumas ou ouvindo outras pessoas falando sobre os traumas delas pode causar gatilho, pode causar flashback. Então, pacientes com TDI no geral não são indicados para fazerem terapia em grupo. O objetivo da terapia pode ser tanto unificar todas as identidades, que seria a fusão final, ou apenas ter harmonia entre as identidades, conseguir ter um funcionamento, uma funcionalidade melhor na vida. Lembrando que não existe remédio para o TDI, mas existe remédio para comorbidades como depressão, borderline, ansiedade, psicose. Então, se a pessoa tem TDI e tem algum outro transtorno que é possível tomar medicação para melhorar, é bem provável que essa pessoa tome medicação para poder melhorar as comorbidades. Mas o tratamento para o TDI é psicoterapia. Mas, de qualquer forma, a terapia tem que levar a maior comunicação entre as identidades, ajudar a resolver os conflitos tanto internos quanto externos e ajudar o indivíduo a ter uma funcionalidade maior. O tratamento para TDI tem 3 fases e eu vou falar sobre elas bem por cima, só falando o que é cada uma mesmo, mas já vem spoiler de que vai ter vídeo falando sobre essas fases de uma forma bem aprofundada. Fase 1 é para estabelecer a segurança e ter a redução dos sintomas. A fase 2 é para trabalhar e integrar as memórias traumáticas, lembrando que é integrar as memórias e que isso pode ou não causar algumas fusões parciais ao longo do tratamento. Fusão parcial é quando 2 ou mais identidades se fundem, mas ainda continuam com várias identidades no sistema. E a última fase do tratamento é a integração ou reabilitação das identidades, o que pode ser fusão final, pode ser reduzir o número de identidades ou pode ser só manter a funcionalidade do indivíduo como um todo. É importante trabalhar com todas as identidades do sistema e não escolher uma só e deixar as outras de lado, porque isso ajuda no senso de comunidade interno de que uma identidade precisa cuidar uma da outra e é responsável uma pela outra. Todas as identidades são responsáveis por todas as identidades. Dependendo do nível de fragmentação, ou seja, se o sistema é polifragmentado, por exemplo, não é possível atingir a fusão final, mas a pessoa pode ter sim um nível de funcionalidade muito bom atingido com a terapia. E lembrando que mesmo pacientes que têm a fusão final precisam continuar em terapia por mais alguns anos ou algum tempo, porque é uma experiência completamente nova. A pessoa nunca teve uma identidade completamente integrada. Então, para aprender a viver, ela vai precisar da ajuda de um profissional.
Existem 3 abordagens de tratamento principais. Integracionista, que visa a fusão final ou a diminuição da quantidade de alters. Focada na personalidade, que busca ter uma organização interna melhor, que vai ajudar o sistema. E o adaptacionismo, que busca diminuir os sintomas, a frequência e a quantidade dos sintomas. E para finalizar, eu vou citar algumas terapias que tem comprovação de que ajudam no TDI. Arte-terapia, terapia de horticultura, musicoterapia, terapia de movimentos, terapia ocupacional, terapia de poesia, psicodrama e recreação terapêutica. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com suas amizades, principalmente com sistemas que você conheça. Lembrando que esse vídeo é a gente só compartilhando nossos estudos e que é um vídeo que pode ser usado como resumo, mas não um vídeo que deve ser usado como único estudo que você vai ter sobre o tema ou sobre esse artigo. O nome do artigo está na tela, então se você quiser pesquisar, sinta-se livre. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que artigos de revisão são muito bons para você ser introduzido ao tema, para você ter uma visão mais geral do tema. E é isso, continue aqui para ter vários vídeos maravilhosos sobre experiência com TDI, experiência com a espiritualidade, experiências de vida no geral, maquiagem, leitura e qualquer outra coisa que a gente sentir de postar. É isso, espero que tenha gostado do vídeo e até depois.